Olá! Como movimento referente ao segundo bimestre do ano de 2020, eu resolvi trabalhar com vocês o capítulo 1 da unidade 2 do mesmo livro didático. Esse capítulo faz referência à imagem, registro e criação. E o tema 1 que eu vou expor para vocês é fotografias artísticas. O ato fotográfico. O acesso a tecnologias mais baratas, como as câmeras fotográficas e os celulares que contêm esse recurso, deixou o ato de fotografar mais comum. Tornou-se tão corriqueiro que as pessoas fotografam cada vez mais e quase tudo que veem. No entanto, para que a imagem produzida por esses meios seja arte, é necessário ter a intenção de fazer arte, além de explorar esses materiais e investigar como você os percebe e pode criar com eles. Tema 1. Fotografias artísticas. Existem muitas possibilidades, saberes técnicos, temas e escolhas para fotografar. O importante é descobrir a sua poética e compreender que as imagens, antes de serem captadas por uma máquina, são captadas pelo olhar do fotógrafo. Olhe para algum ponto próximo de você, uma paisagem, um objeto, uma pessoa. Imagine como essa imagem pode transformar-se do ponto de vista da linguagem da fotografia. Elabore-a mentalmente. Então, escolha o melhor ângulo, verifique se a luz está boa nesse lugar e a melhor opção para que fique interessante e expressiva. A imagem como denúncia. Há fotógrafos que se inspiram em lugares de que a maioria se esqueceu de cuidar, como aqueles repletos de lixo e outros que deveriam ser límpidos e seguros para os seres humanos. A fotógrafa britânica Mandy Barker escolhe como temas resíduos retirados do mar ou recolhidos em praias. A artista declara em seu site que tem a preocupação de apresentar essas imagens para dar a ilusão de algo belo e infinito e chamar a atenção das pessoas para a feiura, da destruição e do lixo. Com o tempo e a ação das ondas do mar, das marés, dos ventos e do atrito com a areia das praias, esses materiais sofrem quebra mecânica. O resultado é o que os químicos e ambientalistas chamam de microplástico. Para conhecimento, quebra mecânica é o processo de quebra de partículas por meio de atrito, agitação ou expressão. E microplásticos são partículas de plástico que poluem os oceanos, provocando a morte de muitos animais, alterando a composição química da água e o ecossistema e prejudicando a saúde humana, já que também consumimos produtos que vêm do mar. Formas e fotoformas. O paulista Geraldo de Barros, reconhecido internacionalmente como um dos precursores da fotografia experimental, destaca-se também como pintor, gravador e comunicador visual. Foi o primeiro brasileiro que misturou linguagens na arte de fotografar, ao tirar fotos, o que já era mais comum, e depois ao fazer sobre elas ou sobre os negativos experiências com pintura, desenho, recortes e marcações, o que era muito incomum. Geraldo se lançou no estudo da pintura e da fotografia ainda bem jovem, em 1945, e já no ano seguinte passou a produzir suas fotografias com uma câmera construída por ele mesmo. Foi por volta dessa época que começou a fazer experiências com as próprias fotografias reveladas em papel e também nos seus negativos, que são os filmes analógicos com fotografias ainda não reveladas. Sobrepunha, perfurava, recortava imagens, compunha com elas, pintava ou desenhava sobre elas, experimentava a ação da luz e a sobreexposição do filme, ou seja, deixava que a luz entrasse na câmera por mais tempo do que o recomendado para não manchar a imagem. Criou fotografias abstratas e figurativas, trabalhando com técnicas variadas. Com interesse incansável pela fotografia, filiou-se ao Fotocine Clube Bandeirante, principal reduto de fotógrafos de vanguarda, os mais modernos, no Brasil. Em 1949 montou, com o famoso fotógrafo e técnico húngaro Tomás Farkas, o Laboratório Fotográfico do Museu de Arte de São Paulo e ajudou a criar cursos para essa instituição. Passou-se apenas um ano e Geraldo realizou sua primeira exposição fotográfica, que reunia muitas de suas experiências chamadas de fotoformas, o mesmo nome que deu à amostra. Daí em diante, participou de outros grupos dedicados à arte da fotografia, como o Grupo 15 e o Grupo Ruptura, e se dedicaria depois à comunicação visual. Para conhecimento,
Fotoformas são os experimentos fotográficos criados de 1948 a 1951 pelo artista brasileiro Geraldo de Barros, que mesclou neles várias técnicas e linguagens. A palavra do artista, Geraldo de Barros: criar, errar, criar de novo, observar o que pode ficar melhor, aprender com os acasos é compreender que o processo de criação está sempre em construção. Veja o que o artista Geraldo de Barros diz sobre isso. A fotografia para mim é um processo de gravura. Acredito também que é no erro, na exploração e no domínio do acaso que reside a criação fotográfica. O lado técnico não faz senão duplicar nossas possibilidades de descoberta. Mesclando fotografias e desenhos. O artista belga Ben Heine cria imagens mesclando as linguagens da fotografia e do desenho. Ele ganhou fama internacional em 2000, quando apresentou essa nova linguagem artística com a série Lápis versus Câmera. Depois também se destacou com as séries Circulismo Digital e Carne e Acrílico. O desenho é uma linguagem muito antiga, vem desde antes do surgimento da escrita, e a fotografia só surgiu no século XIX. A mistura dessas duas linguagens pode ser bem divertida. Linhas, pontos, cores, formas, luminosidades e espaços são elementos que constituem as linguagens visuais. A fotografia, o desenho e a pintura estão entre as linguagens visuais. Ao fazer escolhas e combinações, podemos criar imagens. Pontos e linhas são elementos visuais que transmitem sensações de afastamento ou proximidade, escala de tamanho, movimento e outras sensações visuais. O que acontece no desenho quando deixamos as linhas mais próximas entre si? Você já sentiu a superfície de alguma coisa e percebeu sua aspereza ou maciez, temperatura ou outra propriedade? Essa experiência é um tipo de contato com o universo das texturas táteis, sentidas pelo toque. Além delas, existem também as texturas visuais, que são formas de manipular linhas e efeitos de luminosidade para criar sensação de textura. A cor é um elemento fundamental na linguagem visual. Temos uma relação muito familiar com as cores, pois sabemos de quais gostamos mais e como elas podem nos transmitir mensagens e sensações. Elas estão em todos os lugares e nos ajudam também a fazer arte. As formas nascem da junção de linhas. Podem ser geométricas, como o quadrado, o círculo, o triângulo e os poliedros, e também abstratas ou figurativas. Podem ser de formas orgânicas, como aquelas que não têm uma aparência precisa e representam ou lembram figuras de seres vivos. Podem ser bidimensionais, com altura e comprimento, ou tridimensionais, com altura, comprimento e profundidade, ou seja, ter 2 ou 3 dimensões, respectivamente. Em suas imagens, Ben Heine usa um truque. A imagem do desenho dá continuidade à fotografia. Já nas fotografias de Geraldo de Barros, a criação artística acontece com base naquilo que a fotografia lhe oferece de motivação, como um sapato e sua sombra, os quais, na visão do artista, podem se transformar em uma imagem de menina. Geraldo de Barros participou de vários desses grupos. Os mais conhecidos foram o Grupo 15, o Fotocine Clube Bandeirante e o Grupo Ruptura, este último com vários artistas ligados às artes visuais e à literatura. Só para conhecimento, o Grupo Ruptura era constituído por artistas que se uniram para conversar, produzir e divulgar suas ideias e trabalhos ligados à arte abstrata brasileira. Eles propunham explorar as formas geométricas e os elementos da linguagem visual, que são ponto, linha, forma, volume, cor, luminosidade, superfície e espaço, criando imagens e rompendo a representação da realidade. Novamente eu digo que são muitas informações para pouquíssimo tempo, principalmente de uma videoaula. E, como eu fiz na aula anterior, envio junto para vocês em formato PDF esse trecho desse capítulo que eu li do livro didático. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nos encontraremos agora na próxima semana, referente ao terceiro bimestre do ano de 2020. Muito obrigado e até muito em breve.